Boa tarde para todo mundo. Hoje a gente vai fazer mais um estudo do Fonte Viva. Hoje a lição é a lição 99. Deixa eu pegar aqui. Persiste e segue, tá? Antes vamos fazer uma oração pra gente se sintonizar. Então, envolvidos por toda a espiritualidade maior, nós agradecemos este momento de reflexão, de estudo, de conhecimento, que consigamos sentir dentro dos nossos corações as palavras do Emmanuel, que elas possam nos tocar, nos mudar, nos fazer enxergar o mundo, as pessoas, com os olhos de amor, a nos enxergar com olhos de amor e perdão, e que todos, depois deste estudo, nos sintamos melhores, mais pacificados, mais conectados a Deus e ao Divino. Eu agradeço a oportunidade e que Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos da prática do mal, que assim seja. Gente, então boa tarde. Como eu falei, hoje a gente vai falar da lição 99 do Fonte Viva, que é Persiste e Segue. Então, o Emmanuel vai comentar uma passagem bíblica, uma passagem do Evangelho de Paulo, onde ele faz essa reflexão, que é muito pertinente, principalmente, eu acho que nos dias de hoje, A gente tem vivido tempos difíceis, coletivamente e particularmente, E a grande lição é: não nos deixemos desistir durante os percalços, Depois da tempestade que vem o sol, depois da noite vem o dia. Então, assim, a grande lição é que a gente reflita um pouco se talvez a gente não tenha se deixado envolver demais pelos problemas, pelos desafios, e se isso não nos tem causado uma desesperança, um desespero, Porque a desesperança e o desespero, ela não nos leva a lugar nenhum, não nos ajuda, não resolve os nossos problemas. Então, o Emmanuel, em cada parágrafo, vai trazer essa reflexão, e eu acho que a gente vai conseguir, de modo particular, enxergar um pouquinho da nossa vida em cada exemplo que ele der aqui, tá? Então, quem tiver aí online e quiser comentar, eu tô vendo aqui os comentários, a Célia, a Sueli, quem também tiver aqui quiser falar, tá? Fica à vontade. Então, o Emmanuel, ele comenta sobre uma passagem onde Paulo escreve aos Hebreus, e ele diz assim, Paulo: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então, só essa passagem já resume muito o que eu falei, Quando os nossos joelhos ali estão sangrando, a gente não aguenta mais, as mãos já estão desfalecidas praticamente de tanto cansaço, seja fisicamente até ou de forma emocional, aí que a gente tem que se erguer, aí que a gente tem que falar, não, eu não vou desistir. Então, Emmanuel começa a dar exemplos de situações onde essa comoção e essa desesperança pode acometer os indivíduos. Eu me enxerguei muito em muitos exemplos aqui. Ele começa dizendo: o lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. E esse cansaço, muitas vezes, ele é emocional, gente. Às vezes a gente está esgotado emocionalmente. E isso é complicado, porque se a gente se deixar levar por esse cansaço emocional, a gente pode paralisar.
Aí ele continua dizendo sobre o lavrador, que se rende ao cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada, e lhe aniquila a coragem incipiente. Então ele está dizendo, o lavrador, vem a tempestade, ele está de frente ao cansaço e acaba perdendo as forças e vai se deixando sucumbir. Descansa em virtude dos calos o lavrador, que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem do anular-lhe o serviço. Então ele fala de vermes. Esses vermes, eles são essa sombra que de vez em quando a gente visita, né? Quando esse cansaço emocional, físico, moral, ele bate. E às vezes ele bate forte na gente. E a gente às vezes visita esse lugar de sombra, de eu não aguento mais, não é pra mim, eu não vou fazer o bem. Porque o ser humano, ele é imediatista. Então a gente, né, nós espíritas, a gente fala muito sobre a lei de ação e reação, que é uma lei natural, é uma lei de Deus, que ele criou para que tudo no universo acontecesse de forma perfeita e harmônica. Então, ninguém colhe o que não planta. Só que normalmente a gente planta hoje e literalmente quer colher amanhã. E nem sempre é assim. Existe um passado, um plantio que a gente conscientemente não tem acesso, a gente não tem memória, porque nós vivemos outras vidas. E também tem um passado nessa vida onde a gente comete erros ou plantios equivocados que a gente não percebe, né? E a colheita, ela vem. Então, nem sempre o amanhã é reflexo de um plantio positivo hoje. Talvez a colheita desse plantio de hoje, ela virá daqui a alguns meses, daqui a alguns anos ou daqui a algumas vidas. A gente não pode ser imediatista, porque a gente se frustra. E aí a gente culpa a Deus, a gente se rebeldia achando que Deus não existe. Cadê a justiça? Porque eu faço bem, mas só recebo mal. Eu sou honesto, mas não tenho trabalho. Eu sou bom para as pessoas, mas só levo puxão de tapete. Ninguém é injustiçado, ninguém sofre sem ter que sofrer, né? O sofrimento é uma escolha, mas os desafios vêm para, de uma certa forma, nos testar. Nem sempre o que é ruim, esse cansaço aqui que o lavrador experimenta, nem sempre ele é negativo. Os percalços, os desafios que Deus, o universo e nós mesmos, às vezes, colocamos no nosso caminho, são para nos mostrar que nós somos fortes. Então, se esse lavrador, ele se deixa mover pela tempestade, pelo cansaço que acomete ele no presente, ele pode ser inundado por esses vermes de desesperança, de cansaço extremo, de paralisia. E aí a gente fica na inércia, a gente paralisa. E é importante que mesmo com dor, mesmo revoltado, mesmo cheio de dúvidas, mesmo perdido, a gente não deixe de andar. Não precisa correr, né? Mas não deixe de andar, né? E eu costumo dizer isso, eu falo para mim, inclusive, que as minhas dores, os meus calcanhares de Aquiles, as minhas fraquezas, as minhas vicissitudes, elas são as minhas maiores professoras. Porque se eu pegar uma Gabriela de 10 anos atrás, eu sinto que eu evoluí. E muito disso eu devo aos sofrimentos que eu passei durante esses últimos anos, que me ensinaram sobre resiliência, sobre força, sobre coragem, sobre fé. Quando a gente pensa que a gente chegou no fundo do poço, a gente descobre que ele é mais fundo. E se a gente não olhar para cima, a gente não vai ver luz. Então, às vezes, a gente precisa sair daquela situação, daquela imersão onde a gente se encontra ali do problema
e olhar para cima e falar, peraí, tem um Deus que me olha, tem um Deus que me cuida, tem um Deus que tem misericórdia, que me perdoa, eu não preciso me chicotear, eu não preciso cavar esse poço, eu não preciso me autoflagelar, Deus me perdoa. E os erros, que muitas vezes a gente vê como uma coisa ruim, eu digo para vocês que eles não são ruins. Normalmente a gente só tem consciência de que o que a gente fez foi errado porque a gente errou. Muitas vezes a gente não consegue, isso é errado, a gente na teoria não assimila muito bem, a gente precisa às vezes errar para entender, bom, isso não é legal e eu não vou voltar a fazer. E que bom que você não vai voltar a fazer, mas você só chegou a essa conclusão porque você errou. O problema é errar 1, 2, 3 vezes, 4 vezes a mesma coisa e aí não ter a consciência. Né? Por isso que a gente fala, errar uma vez é humano, mas 2 é burrice, é mais ou menos nesse sentido. Então tudo tem um lado bom, mas que a gente consiga ver esses momentos de sombra, de obscuridade, de cansaço, como temporários e transitórios. E não nos deixar sucumbir por eles. Né? Então ele dá esse exemplo do lavrador e ele continua: levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e acaba perdendo a colheita. Então ele está dando exemplo desse lavrador, ele levanta a mão, mas depois do primeiro problema aí, ele já esmorece e aí ele acaba perdendo a colheita. Tem uma frase que eu sempre digo aqui, que eu ouvi de um amigo da casa e já depois acabei lendo em outras literaturas, que diz o seguinte: entre o plantar e o colher existe a paciência e o adubar. Então é isso. Não vai ser imediato a colheita positiva do plantio positivo que você fez. Mas tenha em mente que é importante você adubar aquele plantio e você ter paciência. E acima de tudo, fé, porque Deus é justo. Né? Como a primeira questão do Livro dos Espíritos, né, nos responde, nos explica: Deus é justo, Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é único, Deus é onipotente, onipresente. Então, ninguém vive o que não tem que viver. Ninguém é coitado da própria vida. E não é bom a gente sentir dó de nós mesmos. Isso não nos leva a lugar nenhum. É importante que a gente olhe para a situação que a gente se encontra de cansaço e fale: tudo bem, é normal às vezes se sentir cansado. Se permita ter um instante, às vezes até de um sentimento desequilibrante, faz parte da nossa vida essa oscilação. Mas depois volta para o eixo. Depois você olha e fala: eu sou filho de Deus, Ele é Pai, Ele não abandona, Ele não julga, Ele respeita. Então eu vou fazer a mesma coisa comigo, vou fazer a mesma coisa com os outros. Se eu me sentir de alguma forma afetado pela maldade do outro, eu vou perdoar, eu vou tentar entender, porque eu também não sou perfeito, e eu vou acreditar que existe um Deus que é justo. E vou olhar para cima e vou andar, ainda que os meus joelhos, os meus pés sangrem e as minhas mãos estejam cansadas, elas estejam fracas. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar lutando. E aí ele vem e dá outro exemplo agora, do viajor. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Invigilância, né? Vai falar sobre invigilância aqui. Será que a gente tem praticado orai e vigiai, que a doutrina tanto fala pra gente? A gente precisa se vigiar. Então tudo isso que eu falei até agora é um processo de se olhar. Peraí, será que eu não tô deixando me acometer demais pelo desânimo? Deixa eu sacudir a poeira e dar a volta por cima. Peraí, senão aqueles vermes, como ele cita anteriormente, vão crescendo dentro da gente e se tornam monstros. Monstros de medo, monstros de cansaço, monstros de desesperança, de desânimo. E aí a gente pode entrar num ciclo que pode ser muito vicioso e perigoso, que é: a gente está enfraquecido psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente,
E nós sabemos que a gente divide esse mundo físico com entidades desencarnadas, que não aceitaram a morte, o desencarne. Elas dividem esse mundo com a gente. E nós nos comunicamos ou nós interagimos com elas através da sintonia. Então, se eu fico cronicamente nesse processo de desânimo, de desesperança, vibrando medo, vibrando revolta, eu vou atrair a mesma coisa no plano espiritual. E aí eu tenho uma questão que antes era só psicológica e emocional e passa a ser também espiritual. Então eu tenho a minha dor individualmente como Gabriela, mas ela vai ser somada com a dor daquele irmão que vai se ajuntar comigo pela sintonia. E aí é mais difícil depois você sair desse buraco, porque a sua dor são seus sentimentos desequilibrantes somados a de um outro. Aí é mais difícil você falar, epa, epa, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, para que esses processos de obsessão, de subjugação, esses processos de interferência espiritual negativamente não aconteçam, a gente precisa se vigiar, não basta só orar. Se olhe, se examine, né? Ele continua falando sobre o viajor. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Então, ele se perde no meio da viagem e, perdido, ele se desespera e ele simplesmente deita ali, ó, às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Ele vai falando metaforicamente, não sei se vocês estão conseguindo entender, porque isso se aplica à nossa vida moral e espiritual. Às vezes a gente tá naquele caminho, a gente fala, ai, não é esse. Eu tava assim ontem, viu, gente? Ai, será que eu tô fazendo certo? Será que esse é o caminho? Será que a minha intuição tá certa? E aí as coisas às vezes não acontecem com a ansiedade e o imediatismo que a gente quer. E aí a gente se frustra e fala, então não é o caminho, então eu vou deitar aqui, vou deixar Deus fazer a parte dele, e na hora que... Não. O negócio é aí, quando acontece isso, você fala, não é na primeira tapada da vida que eu vou esmorecer, não. E Jesus, e o exemplo dele para nós? Você imagina se ele tivesse se deixado abater na primeira dificuldade, que foram muitas, né? Não foi uma, foram muitas. Se ele tivesse se deixado envolver pela perturbação que o cercava, pelas calúnias que haviam sobre ele, sobre as dores que ele sofreu, se ele tivesse deixado abater, ele não tinha concluído o legado dele. A gente não estaria falando de Jesus aqui hoje, não estaria falando do Evangelho. Então, não é que nós somos iguais a Jesus, ele sim é um espírito muito evoluído, mas ele é filho de Deus, assim como a Gabriela filha, assim como a Ivanira filha, e como cada um de vocês é filho. Ele só fez bom uso do livre-arbítrio, mais rapidamente alcançou a perfeição espiritual e moral antes que nós, mas isso não significa que nós não chegaremos lá. Então Jesus, nesse sentido, é e deve ser uma inspiração para todos nós, de que é possível se melhorar, de que é possível se reconstruir de novo e ser melhor a cada dia, tá? Guia e modelo. Ele é guia e modelo. É que eu escuto muito assim, às vezes, a gente dá o exemplo de Jesus para algumas pessoas e as pessoas falam assim, mas eu não sou Jesus, como se Jesus fosse alguém muito distante de nós. Eu falo, gente, Jesus encarnou nesse mundo, ele escolheu a Terra. Ele está mais próximo da gente do que a gente imagina. Ele escolheu esse planeta. Ele governa este planeta no plano espiritual. Ele é um dos espíritos responsáveis por não
desacreditar da gente, por falar, não, ainda que a Terra tenha tido todos os problemas que ela teve de guerras, de mortes, de violência, de desrespeito, eu não desisto deles. E por isso nós estamos aqui hoje. E a gente vai desistir da gente? A gente vai desistir do próximo no primeiro erro? Né? Não. Ele continua falando sobre esse último exemplo. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e acaba perdendo a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Então, às vezes, a gente tá, sabe assim, quem tá, eu visualizo muito dessa forma, a espiritualidade divina que tá do lado de lá, os espíritos que cuidam da gente, que estão sempre ali, não desiste, vai. Eles veem a gente caminhando, sangrando e caminhando e não desistindo. A gente está quase chegando no objetivo que a gente queria. Aí, faltando 2 passinhos para chegar no objetivo, a gente, não, tô cansado, não vou mais. Imagina eles do lado de lá. Vai, falta pouco, não desiste. Se você soubesse, se você pudesse ver. Mas a gente não vê. E aí entra a fé. Porque a fé não é uma questão de ver, a fé não é uma questão de eu tenho fé só quando eu tô feliz. A fé é justamente o que nos fortalece e nos refaz nesses momentos de maior dificuldade. É quando você fala assim, cara, eu acredito mais no ser humano, eu não acredito mais no governo, eu não acredito mais na justiça dos homens, eu não acredito mais em mim. Mas eu acredito em Deus. Porque eu não sou perfeita, mas Deus é. E ele tá me olhando, ele tá olhando a mim, a minha mãe, o meu pai, o meu inimigo, o meu vizinho, ele tá olhando todo mundo. Porque ele está em todos os lugares e em todos. Talvez isso seja demais para o nosso entendimento, né? Mas isso tá dentro da doutrina e isso faz muito sentido. Porque quando a gente entende o objetivo da reencarnação, por exemplo, quando a gente entende a lei de ação e reação, a gente olha e fala, nossa, esse cara é perfeito, esse cara entendeu tudo. Eu não pensaria em governar o mundo, o multiverso dessa forma. Ele criou leis para que nada escape aos olhos dele. Mas não porque ele é um juiz, mas porque ele é um amigo. E ele quer o nosso melhor. E às vezes o nosso melhor a gente só consegue alcançar através da dor, através da dificuldade, através dos joelhos e dos pés sangrando. Infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, o planeta, né, que ainda é um planeta de provas e expiações, o mal, de uma forma geral, ele existe mais até que o bem. Então é difícil a gente falar que a gente aprende pelo amor, pela alegria, pela teoria, por alguém falando aqui na frente só. Muitas vezes a gente precisa da dificuldade. Às vezes não basta o meu exemplo de dificuldade para te defender do seu momento de dificuldade. Às vezes você vai precisar vivenciar ele de forma particular, né? E aí, depois de todos esses exemplos que o Emmanuel comenta, ele diz exatamente o que eu estou falando aqui para vocês. Assim acontece conosco na nossa jornada espiritual. A luta é o meio e o aprimoramento é o fim. Então a gente está no meio agora, porque a gente está lutando. Porque somos ainda espíritos em processo de evolução. Não somos ainda espíritos evoluídos como Jesus. Então a gente está no meio, na luta. E o aprimoramento é o fim, entre aspas, né? Porque é esse processo de perfeição espiritual e moral. Mas não acaba ali ainda. Os trabalhos só começam. Jesus, dentro da grandeza dele, nossa, eu acho que ele trabalha mais do que qualquer um, ou qualquer maneira que a nossa mente possa imaginar. E ele já alcançou a perfeição, né? O fim aqui é de uma maneira, entre aspas, que ele diz. O futuro é esse, a felicidade eterna que a gente tanto sonha, né? Essa pacificação, essa coisa de preencher os buracos que existem dentro de nós, que às vezes a gente tem a sensação de que nunca se preenche, mas quando a gente chega nesse momento se preenche de forma total, né? Então esse aprimoramento é o fim. Aí ele fala, né, que ele sabe que a desilusão amarga,
a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Então olha como Emmanuel, um espírito muito mais evoluído que nós, mas que também sempre deixa claro que está sempre aprendendo, ele tem compreensão da dificuldade que a gente encarnado passa aqui. É difícil quando a desilusão vem, ela amarga mesmo. A dificuldade complica as coisas, a ingratidão do outro dói, a maldade fere. Aí ele diz, todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível que sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Então ele diz, é difícil a caminhada, mas se a gente não tiver a sabedoria de caminhar, ainda que as dificuldades apareçam, a gente vai se deixar envolver por esses vermes, entrar naquele ciclo emocional e espiritual que eu citei, que acaba chamando e convidando energias semelhantes, e isso acaba duplicando a dor, duplicando o sentimento de angústia, e isso acaba matando as nossas esperanças mais enraizadas e fortificadas. E não tem nada mais triste do que um ser humano sem esperança de um amanhã, sem um ser humano com esperança de que vai melhorar, de que vai passar, porque tudo passa. Chico Xavier falava, né? Quando você estiver feliz, pensa, tudo vai passar. Mas quando você estiver triste, também pensa, tudo vai passar. Porque tudo passa, tudo é transitório. A única coisa que nos espera eternamente é a felicidade. Mas a gente ainda não está lá. Então, quando tudo isso acontecer, que a gente pense que vai passar. Para que isso não mate as nossas esperanças, porque a esperança é um dos combustíveis para a fé, né? A desesperança, ela vai nos matando um pouco. E daqui a pouco a gente está mortos-vivos. Você só sobrevive, você não vive. E Deus não criou nenhum filho dele para, ainda que no processo de evolução, ele sobreviva. Ele nos criou para que a gente viva, de corpo, de alma. Para que a gente viva. Então, que a gente lembre disso. Quando vir aquele sentimento de revolta, de angústia, de amargura, de dor, que você se lembre, eu vim neste mundo para viver e não para sobreviver, não para empurrar a vida com a barriga. Não é isso que Deus quis para mim. Eu mereço mais. Ainda que eu tenha errado, ainda que o meu passado seja tão delituoso. A gente, por exemplo, está estudando aqui, o Emmanuel está comentando o trecho de Paulo, que é um grande exemplo para a gente de mudança. Era um apóstolo, era uma pessoa, né, antes de ser considerado apóstolo, era uma pessoa que pregava uma ideia religiosa que era completamente contrária à de Deus. Perseguia cristãos, matou pessoas, e numa mesma existência ele se muda, ele se torna divulgador do cristianismo, divulgador do evangelho, ajuda muitas pessoas, funda igrejas que vão auxiliar pessoas. Depois ele ainda escreve cartas, que são essas cartas que a gente estuda, cartas aos Coríntios, cartas aos Hebreus, aconselhando, trazendo um consolo para essas pessoas que naquela época sofriam muito também. E ele não ficou se chicoteando pelos erros, ele não ficou se martirizando. É claro que ele se arrependia e de uma certa forma se envergonhava do seu passado, mas isso não o paralisou. Ainda que ele tivesse o coração sangrando por arrependimento dos seus atos, isso não o impediu de caminhar para construir um futuro e um presente diferente do passado. E tanto que ele, a gente fala Saulo e Paulo, porque praticamente são duas pessoas diferentes, completamente diferentes, numa única vida,
que isso também, que esse exemplo além do de Jesus Cristo, seja um exemplo de inspiração para nós, tá? Deixa eu ver que horas são. Eu só vou terminar, gente, lendo um texto do livro, esse livrinho aqui, ó, Momentos de Iluminação, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo. E é um livrinho assim, aqueles de você abrir e ler, sabe? Que é um tapa de luva de pelica nas nossas caras, assim. E aí tem uma parte aqui, ele é um pouco longo, mas eu vou ler só o finalzinho, que é justamente sobre isso, fala sobre episódios transitórios. A dor, ela é transitória, ela é um episódio transitório. E aí no final, a Joana de Ângeles diz assim: diante de qualquer alteração negativa no ritmo da tua saúde, faze um balanço dos teus atos e busca o fator desencadeante do processo enfermiço. Porque a enfermidade, ela não é só física, ela é moral, ela é espiritual. Se não o encontrares nos dias atuais, após esse exame de consciência, conscientiza-te que vem de ontem. Ninguém sofre sem razão justificável, pois que, se tal ocorresse, estaríamos diante de uma aberração da justiça de Deus. De imediato, propõe-te a higiene moral e mental, abrindo-te ao amor, que gera a saúde, e a confiança em Deus, que a sustenta, prosseguindo em harmonia durante o tratamento que se faça necessário. Recorda-te sempre que o estado ideal e normal do ser é o de saúde, sendo a doença moral, espiritual, emocional, o desequilíbrio, sendo a doença o desequilíbrio, o desconforto, apenas episódios transitórios a caminho da recuperação. Então, que a gente não acredite que o estado normal de ser é a enfermidade, seja ela de qual ordem for. Ela é transitória. E o que é eterno é esse caminho, né? Essa possibilidade e oportunidade de recuperação, que todos nós conseguiremos ter um dia, de forma plena. Alguém quer fazer algum comentário? Tranquilo? Então vamos fazer uma oração para finalizar. Vamos respirar. Nós agradecemos, Pai, hoje por esse estudo, por cada palavra dita que vem nos ensinar, que vem nos mostrar como podemos evoluir, melhorar, para sermos luz ao próximo e a nós mesmos. Agradecemos a doutrina, os espíritos, né? Agradecemos a casa de Isabel Soares, que nos permite nos encontrar, que nos permite esse momento, né? Mesmo às vezes fisicamente separados, termos esse momento de reflexão, de conhecimento, de estudo, de pacificação. Que a espiritualidade maior nos proteja, nos abençoe, nos envolva, que consigamos praticar tudo o que ouvimos aqui hoje dentro dos nossos lares, com os nossos familiares, com aqueles que julgamos ser nossos inimigos, que sejamos melhor, que lembremos do perdão, do respeito, do amor e sempre de Deus, porque sempre Deus estará com cada um de nós. Obrigada, Deus, obrigada, Mestre Jesus, que assim seja.